O sábado nasceu ensolarado no condomínio de Muros Altos, um daqueles dias em que o cheiro de grama recém-cortada e o som distante de crianças brincando pintavam um quadro de felicidade suburbana quase perfeita. Mas a casa de Laura, ex-esposa de Marcos, guardava um silêncio que pesava no ar quente. A fachada moderna, com seu jardim impecável e brinquedos coloridos espalhados como peças de uma exposição, era apenas uma casca. Por dentro, o ar-condicionado criava uma frieza que não vinha apenas da temperatura, mas de algo não dito, uma tensão que se agarrava aos móveis e escurecia os cantos da sala ampla e bem iluminada. Era um lar que se esforçava demais para parecer feliz, e essa dissonância era a primeira coisa que se sentia ao cruzar a porta. Marcos chegou sem avisar, um direito que raramente exercia, movido por uma saudade que apertava o peito durante a semana de trabalho exaustivo. A porta da frente estava apenas encostada, um descuido que o fez franzir a testa. Ele entrou em silêncio, seus passos abafados pelo tapete felpudo da sala. Foi quando os viu. Laura estava de joelhos, terminando de arrumar um vestido em Alice, a filha de 7 anos dos dois. A cena poderia ser terna, não fosse pelo detalhe que gritava errado aos olhos de um engenheiro acostumado a encontrar falhas em estruturas. O vestido tinha mangas compridas, grossas demais para o calor que fazia lá fora. Alice estava parada, com os ombros encolhidos, uma pequena estátua de obediência passiva. O gesto foi rápido, quase acidental, nascido da pressa ou do nervosismo. Ao ajustar a manga no pequeno braço da filha, Laura a puxou um pouco mais do que o necessário. Por um único e devastador segundo, um pedaço de pele ficou exposto, revelando uma mancha feia, roxa e amarelada, inconfundível. No mesmo instante, os olhos de Laura se ergueram e encontraram os de Marcos, parado na entrada da sala. O pânico floresceu em seu rosto, uma confissão silenciosa e desesperada de culpa e medo. O rosto de Marcos, por outro lado, perdeu qualquer traço de cansaço ou saudade. Transformou-se em uma máscara de fúria gelada, uma calma aterradora que prometia uma destruição calculada. O mundo pareceu prender a respiração. Nenhuma palavra foi dita. O silêncio que se instalou era mais violento que qualquer grito. Marcos caminhou lentamente até elas, seus olhos fixos não em Laura, mas no rosto assustado de sua filha. Ele se ajoelhou e sua mão grande, acostumada a projetar edifícios, tocou o braço de Alice com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a tempestade em seu olhar. Ele a pegou pela mão e a levantou, guiando-a em direção à porta. Laura finalmente encontrou a voz, um chamado fraco, vacilante, que se quebrou no meio. Marcos, espere. Ele não olhou para trás. Continuou andando, atravessou o jardim perfeito e levou sua filha para o carro, deixando para trás a casa, a ex-mulher e a mentira que acabara de desmoronar. O motor do carro foi desligado a poucos metros do portão do condomínio, e o silêncio que se instalou era denso, quase palpável. Marcos olhou para a filha pelo retrovisor. Alice estava encolhida no banco de trás. Um pequeno novelo de medo e confusão, seus olhos grandes fixos na paisagem imaculada que passava pela janela. A fúria que o consumia momentos antes deu lugar a uma dor oca, um abismo de culpa que se abriu em seu peito. Cada metro que os afastava daquela casa era um passo para longe do perigo, mas também um lembrete de quão perto sua filha sempre esteve dele, sozinha. Ele, o engenheiro que calculava a segurança de estruturas gigantescas, havia falhado em proteger a fundação mais importante de sua vida. A ironia era tão cruel que o deixou sem ar, paralisado pela enormidade de sua própria negligência. Ele respirou fundo, forçando os ombros a relaxar, sabendo que qualquer vestígio de sua raiva poderia assustá-la ainda mais.
Girou no banco do motorista, seu corpo grande parecendo preencher todo o espaço do veículo, e olhou diretamente para ela. Sua voz, quando saiu, era um sussurro rouco. Um som frágil que ele mal reconheceu como seu. Filha, o que aconteceu no seu braço? Ele não usou a palavra machucado, pois sabia que aquilo não era um acidente. Era uma violação. Ele precisava que ela soubesse que ele via a diferença, que ele estava ali para entender a verdade, não para aceitar uma desculpa. Seus olhos suplicavam por uma confiança que ele não tinha certeza se merecia. Uma ponte que ele precisava construir sobre anos de ausência e visitas cronometradas de fim de semana. Alice baixou o olhar para as próprias mãos, que torciam a barra do vestido colorido. A mentira veio primeiro, automática. Um reflexo condicionado pelo medo. Eu caí da bicicleta, papai. Foi sem querer. As palavras saíram ensaiadas, desprovidas de qualquer emoção infantil. Mas então ela ergueu os olhos e viu o rosto de seu pai. Não havia raiva ali. Apenas uma tristeza profunda. Uma dor que espelhava a sua. Naquele instante, a represa que segurava seus segredos se rompeu. As lágrimas brotaram, silenciosas e pesadas, e sua voz se tornou um fio quase inaudível. Foi o tio Ricardo. Ele fica bravo quando eu faço muito barulho. A mamãe fala para não contar para ninguém, para não criar problema. A confissão flutuou no ar, pequena e devastadora, carregada com o peso de uma lealdade quebrada e um pedido de socorro desesperado. Aquelas palavras atingiram Marcos com a força de uma demolição. Cada sílaba era um golpe que desmantelava o homem que ele era, o pai ausente, o profissional focado. Em seu lugar, algo primordial e feroz despertou. A culpa se transformou em combustível, a dor em propósito. A engenharia de sua alma foi reconfigurada em um instante, e um único objetivo se solidificou em sua mente: proteger aquela menina a qualquer custo. O mundo exterior desapareceu. Não havia mais ex-esposa, trabalho ou reputação. Havia apenas sua filha e a promessa silenciosa que ele fez a si mesmo. É por causa de momentos de virada como este, por verdades que precisam vir à tona para que a cura possa começar, que histórias assim precisam ser compartilhadas. Se você também acredita nisso, se inscreva no canal para que mais relatos de coragem silenciosa possam ser ouvidos. O zumbido agudo do celular quebrou o casulo de dor e determinação que os envolvia. No visor, o nome de Laura piscava. Marcos atendeu, colocando no viva voz para que Alice não se sentisse excluída ou traída. A voz dela soou controlada, mas com uma nota de pânico subjacente. Marcos, onde você está? Traga a Alice de volta. Você está exagerando. Foi só um castigo um pouco mais forte. Ela andava muito desobediente. A tentativa de normalizar o absurdo, de pintar a violência como disciplina, era tão revoltante que Marcos sentiu o sangue ferver novamente. Ele olhou para o rosto assustado de sua filha no banco de trás e soube que precisava ser o escudo dela, não apenas contra a agressão física, mas também contra a manipulação emocional que a mantinha prisioneira. Sua resposta foi fria, precisa, como a linha de um projeto. Não vamos voltar, Laura. A conversa acabou. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Cada palavra dela era uma confirmação de sua falha, de sua cumplicidade. Ele não sabia se era por medo de Ricardo ou por uma negação doentia. E naquele momento, não importava. A confiança havia sido pulverizada. Enquanto dirigia para seu apartamento, um lugar que até então era apenas um refúgio de solteiro, ele se lembrava das inúmeras vezes em que se tranquilizou com a ideia de que Alice estava bem. Ele se concentrou em sua carreira após o divórcio, usando o trabalho como um analgésico para o fracasso de seu casamento. E no processo, deixou sua filha em um campo minado que ele se recusou a ver. A culpa era uma companheira constante. Ele era um homem que construía arranha-céus, que entendia de fundações, tensões e pontos de ruptura.
Como ele pôde ser tão cego para as rachaduras na estrutura de sua própria família? Como não percebeu que o sorriso de sua filha havia se tornado uma fachada frágil, prestes a desmoronar? As desculpas que ele dava a si mesmo sobre a necessidade de prover, sobre a distância, sobre a dificuldade de comunicação com a ex-esposa, agora soavam ocas e patéticas. Ele não era apenas um pai ausente, ele havia sido um pai negligente. E essa verdade era um peso que ele teria que carregar, mas também a força que o impulsionaria a fazer o que fosse necessário para consertar seu erro monumental. Chegando em seu apartamento, um espaço minimalista e impessoal, ele viu o ambiente pelos olhos dela pela primeira vez. Era um lugar de adulto, sem cor, sem vida. Naquela noite, ele tentou transformar aquele espaço em um santuário. Pediu a pizza favorita dela, com borda recheada de queijo, e a deixou escolher qualquer filme no serviço de streaming, sem se importar com a hora. Sentaram-se no sofá, e pela primeira vez em muito tempo, ele não checou seus e-mails de trabalho. Ele a observou rir de uma cena boba do desenho animado. Um riso pequeno e enferrujado, como uma peça que não era usada há muito tempo. Naquele som frágil, ele encontrou uma centelha da menina que ele quase perdeu e jurou que faria de tudo para trazer de volta. Enquanto Alice adormecia no sofá, aninhada sob um cobertor, Marcos observou os pequenos detalhes que a dor havia gravado nela. O jeito como ela se encolhia quando ele se movia rápido demais. A maneira como seus olhos sempre pareciam estar vigiando as portas, como se esperasse que o perigo entrasse a qualquer momento. Ela falava baixo, quase em sussurros, e pedia desculpas por coisas triviais, como derrubar um pouco de refrigerante. Eram cicatrizes invisíveis, mais profundas e dolorosas do que a mancha roxa em seu braço. Ele entendeu que a jornada para curá-la seria longa e árdua, exigindo uma paciência e uma dedicação que ele nunca havia demonstrado antes. A proteção física era apenas o primeiro passo. A reconstrução de sua segurança emocional seria a verdadeira obra de sua vida. Na manhã seguinte, a realidade o atingiu com a força de um soco. Ele não podia simplesmente manter Alice com ele. Legalmente, ela pertencia à mãe. A imagem de ter que devolvê-la para aquela casa, para perto daquele homem, o encheu de um pânico gelado. Ele sabia que precisava agir. Mas como? Uma denúncia na polícia seria sua palavra contra a de Laura e Ricardo. Ele conhecia Ricardo socialmente. O homem era carismático, bem-sucedido, o tipo de pessoa que ninguém acreditaria ser capaz de tal crueldade. O sistema era lento, burocrático e, muitas vezes, falho. Ele temia que uma abordagem errada pudesse resultar na perda da guarda para sempre, deixando Alice presa naquele inferno por sua causa. O medo de falhar novamente era paralisante. O conflito interno o rasgava ao meio. Uma parte dele, a mais primitiva, queria voltar àquela casa e usar as próprias mãos para arrancar uma confissão de Ricardo, para infligir a mesma dor que sua filha sentiu. A imagem o consumia, uma fantasia sombria de vingança que prometia um alívio imediato e visceral. Mas a outra parte, o engenheiro, o estrategista, sabia que a impulsividade era sua maior inimiga. A violência o colocaria no mesmo nível do agressor e destruiria qualquer chance de proteger sua filha legalmente. A batalha não seria vencida com força bruta, mas com inteligência, precisão e uma calma calculada que ele precisaria encontrar nas profundezas de sua fúria. Ele precisava de um plano, uma estrutura sólida e inabalável. Naquela noite, enquanto observava Alice dormir em sua cama, o rosto sereno finalmente livre das sombras do medo, a decisão se formou. Ele se ajoelhou ao lado dela, a mão grande e áspera tocando suavemente seu cabelo. Não haveria mais distância, não haveria mais desculpas. Ele não era apenas seu pai, ele era seu guardião,
seu protetor, e a partir daquele momento, cada fibra de seu ser estaria dedicada a garantir sua segurança e sua felicidade. Ele sussurrou uma promessa no silêncio do quarto, uma promessa não para ela, mas para si mesmo. Eu não vou falhar com você de novo, nunca mais. Aquele voto silencioso selou seu destino. A guerra pela sua filha havia começado, e ele usaria cada recurso, cada grama de sua inteligência para vencê-la. A noite da celebração corporativa era um espetáculo de sucesso e falsas modéstias. O salão de festas do hotel mais caro da cidade transbordava com o som de taças de champanhe se tocando, risadas forçadas e o zumbido constante de conversas sobre o mercado financeiro. Ricardo, o homenageado da noite, era o centro daquele universo, circulando com um sorriso polido, recebendo tapinhas nas costas e apertos de mão que solidificavam sua promoção iminente. No meio daquela multidão bem vestida, Marcos era uma anomalia. Ele não pertencia àquele mundo de aparências. Parado perto de uma coluna, com um terno que parecia um disfarce, ele observava a cena com uma calma que era mais assustadora do que qualquer explosão de raiva. Em seu bolso, o pequeno dispositivo de áudio era um peso frio e denso, a fundação de seu plano meticulosamente calculado, a arma silenciosa que em breve demoliria tudo aquilo. Quando o diretor da empresa subiu ao palco para iniciar os discursos, o barulho diminuiu, transformando-se em um murmúrio respeitoso. Após um discurso repleto de elogios à dedicação e ao caráter de Ricardo, o próprio promovido foi convidado a dizer algumas palavras. Foi nesse momento que Marcos começou a se mover. Ele atravessou o salão com passos firmes e deliberados, um predador silencioso em meio a presas distraídas. Laura o viu primeiro. Seu rosto, que exibia um sorriso tenso, perdeu toda a cor, a taça de champanhe tremendo em sua mão. Antes que Ricardo pudesse chegar ao microfone, Marcos já estava lá. Ele pegou o microfone do pedestal e, com uma voz surpreendentemente clara e estável que ecoou pelo salão, disse: "Se me permitem, gostaria de oferecer um brinde especial ao Ricardo. Uma mensagem de alguém que não pôde estar aqui hoje, mas que o admira profundamente." O silêncio que se seguiu foi de pura curiosidade. As pessoas se inclinaram para a frente, esperando uma homenagem emocionante, talvez de um parente distante. Marcos tirou o pequeno aparelho do bolso e o aproximou do microfone. Não houve introdução, apenas o som agudo de um clique e, em seguida, a voz. A voz pequena, trêmula e inconfundível de Alice encheu cada canto do salão. Foi o tio Ricardo. Ele fica bravo quando eu faço muito barulho. Ele aperta meu braço bem forte. A mamãe fala para não contar para ninguém, para não criar problema. A gravação era cristalina, a inocência ferida daquelas palavras cortando o ar como vidro quebrado. Os sorrisos congelaram nos rostos. As conversas morreram. O som de uma taça caindo no chão foi a única coisa que quebrou a tapeçaria de horror que se teceu instantaneamente naquele ambiente. A verdade, nua e crua, pairou no ar, mais devastadora do que qualquer acusação direta. Marcos não disse mais nada. Ele apenas segurou o aparelho ali, deixando a voz de sua filha ecoar no silêncio ensurdecedor. Ricardo estava paralisado no pé do palco, seu rosto uma máscara de pânico e fúria impotente. A fachada de homem respeitável desintegrando-se sob o peso daquelas poucas frases. Ao lado dele, Laura desabou em uma cadeira, o corpo sacudido por soluços silenciosos, a cumplicidade exposta para que todos vissem. Ninguém olhava para Marcos com pena ou raiva. Olhavam com uma espécie de temor reverencial. Ele não havia gritado, não havia agredido. Ele simplesmente usou a verdade como uma viga de aço, derrubando a estrutura podre da vida daquele homem diante de uma plateia chocada, que se tornou júri e testemunha. Com a missão cumprida, Marcos colocou o microfone de volta no pedestal, com a mesma calma com que o pegou.
Ele não esperou pela confusão, pelos seguranças ou pelas perguntas que certamente viriam. Ele se virou e caminhou em direção à saída, o caminho se abrindo à sua frente como se ele fosse uma força da natureza. O engenheiro havia concluído seu projeto mais importante. A demolição fora um sucesso, enquanto a porta do salão se fechava atrás dele, abafando o caos que havia criado. Ele não sentiu triunfo, apenas o alívio pesado de uma promessa cumprida. Ele havia dado a Alice sua voz de volta, e essa era a única vitória que importava. A justiça, para ele, não era sobre vingança, mas sobre reconstruir a segurança de sua filha, e a primeira fundação havia sido lançada naquela noite. A queda de Ricardo foi tão rápida quanto o silêncio que se instalou no salão. O escândalo público, alimentado pela gravação irrefutável, tornou os processos legais uma mera formalidade. Não houve batalha judicial prolongada, nem espaço para negações ou manipulações. A verdade, uma vez exposta, agiu como um solvente, dissolvendo a carreira, o casamento e a reputação de Ricardo em questão de dias. Marcos obteve a guarda emergencial de Alice sem qualquer contestação, e logo em seguida, a definitiva. A justiça do sistema, muitas vezes lenta e incerta, foi nesse caso impulsionada pela força de uma evidência inquestionável. Não houve celebração, apenas o alívio profundo e silencioso de um pai que finalmente levava sua filha para casa, um lar de verdade, onde as paredes seriam construídas não com tijolos e cimento, mas com segurança, confiança e a promessa de um recomeço. O apartamento para onde se mudaram era menor, mais simples e infinitamente mais acolhedor do que qualquer uma das casas que já haviam habitado. As manhãs agora cheiravam a panquecas e as noites eram preenchidas pelo som suave da voz de Marcos, lendo histórias antes de dormir. Ele, o homem que projetava estruturas complexas, descobriu a engenharia delicada de fazer uma trança no cabelo de uma menina e a arquitetura da paciência necessária para ouvir sobre os medos que ainda surgiam em seus sonhos. O trabalho ficou em segundo plano. As longas horas no escritório foram trocadas por sessões de terapia, passeios no parque e tardes de dever de casa na mesa da cozinha. Aos poucos, o riso enferrujado de Alice foi se tornando mais solto e frequente, e seus ombros, antes perpetuamente encolhidos, começaram a relaxar. Marcos não estava apenas curando sua filha. Ele estava se reconstruindo junto com ela, peça por peça. 5 anos se passaram como um rio que lava as pedras, suavizando as arestas da dor. Alice, agora com 12 anos, era uma pré-adolescente vibrante, com um talento surpreendente para o teatro. Na plateia de uma peça da escola, Marcos a observava no palco, entregando suas falas com uma confiança que o enchia de um orgulho silencioso e avassalador. A menina assustada, que sussurrava segredos dolorosos em um carro, havia desaparecido, dando lugar a uma jovem que não tinha medo de usar sua voz, de ser vista e ouvida. Ele não era mais o engenheiro cansado, assombrado pela culpa, mas um pai cuja maior realização não estava em nenhum arranha-céu que construiu, mas na resiliência e na felicidade que via florescer no rosto de sua filha. Naquele momento, ele entendeu que a verdadeira fundação de sua vida sempre esteve ali, esperando para ser cuidada. A redenção de Marcos não se completou apenas em casa. Ele se tornou um voluntário ativo em uma organização de proteção à criança, usando sua experiência não como um troféu, mas como um mapa para guiar outros pais perdidos na mesma escuridão que um dia o consumiu. Ele compartilhava sua história, não para se vangloriar de sua vitória, mas para mostrar que a proteção é um ato de coragem calculada e que a verdade é a ferramenta mais poderosa. A jornada dele provou que a força de um pai pode demolir mentiras e reconstruir vidas, transformando a dor mais profunda em um propósito maior. É por causa de transformações como essa,
por histórias que precisam ser contadas para que a esperança possa encontrar um caminho, que o seu apoio é tão importante. Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar compartilhando relatos que podem salvar vidas.